Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. O apóstolo Alex Bosch se pronuncia sobre o vídeo íntimo vazado, mas no seu pronunciamento o apóstolo não comenta sobre o vídeo vazado. Devido a algumas postagens nas mídias sociais no dia de hoje, em consideração e respeito aos meus irmãos em Cristo que frequentam meus cultos e aos meus seguidores. Vamos ver aqui nesse vídeo uma palavra com o pastor Eliseu Rodrigues, que nos traz uma mensagem impactante. Ele fala de como é Deus, quem é Deus. É negar a verdade por motivos egoístas. É subordinar a verdade ao meu próprio interesse. Mentir é trair. Mentir é contribuir para a destruição do outro. Mentir é tagarelar irrefletidamente. É quebrar o 9º mandamento. É ser inimigo de Jesus, porque Ele é a verdade. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Ao assistir este vídeo, peço seu like para nos ajudar. Compartilhe o vídeo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber vídeo atualizado. Agradeço a todos e que Deus nos abençoe. Mas no seu pronunciamento o apóstolo não comenta sobre o vídeo vazado. Mas ele diz que providências estão sendo tomadas. Ainda na noite da sexta-feira do dia 10, o apóstolo Alex Bosch fez um pronunciamento após imagem de vídeo íntima atribuído a ele vazar na web. Nas imagens que circulam na web em grupo de WhatsApp, mostra ele deitado e abraçado um suposto amigo, que no seu pronunciamento não chega a citar. Nas imagens mostra ele cercado de bebidas. Vamos ver que ele não quis comentar sobre as imagens, que chega a comentar ou a dizer que Deus é justo. Mas ele deixa claro que o seu pronunciamento é para os seus membros e seguidores na página. Os mais de 40.000 seguidores do apóstolo Alex Bosch ficaram sem saber de que se tratava o seu pronunciamento. Vamos ao vídeo. Ô glória, Deus é bom e o diabo não presta. Boa noite, queridos. Shalom para todos. Devido a algumas postagens nas mídias sociais no dia de hoje, em consideração e respeito aos meus irmãos em Cristo que frequentam meus cultos e aos meus seguidores, eu venho através desta live dizer que providências estão sendo tomadas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu não preciso me justificar. Quem me conhece sabe quem eu sou. Porque sabemos que quem nos justifica é Deus. E eu continuo com a minha unção, glorificando o nome do Senhor e cumprindo o meu ministério. E eu quero deixar bem frisado aqui para vocês que ninguém, eu falei ninguém, derruba quem Deus levanta. Tá bom, Joma? Eu agradeço a todos pelo carinho
e o apoio que me foi dado no dia de hoje. Conto com suas orações. O Senhor está no controle. A vitória é nossa, porque eu sei que meu Redentor vive e, por certo, Ele se levantará a meu favor. Que o Senhor abençoe a tua noite, que o Senhor abençoe a tua vida, e eu continuo fazendo a obra. Ninguém pode nos parar, porque você com Deus é maioria. Deus abençoe a tua noite, Deus abençoe a tua vida. Milhões de pessoas querendo que eu estivesse aqui, e eu estou aqui colocando minha cara, falando com vocês e dizendo que Deus continua no controle, tá bom? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Vamos ver aqui nesse vídeo uma palavra com o pastor Eliseu Rodrigues, que nos traz uma mensagem impactante. Ele fala de como é Deus, quem é Deus. Você vai ficar impactado com esse vídeo que estamos trazendo hoje para apresentar a vocês. Ele nos traz na sua mensagem sobre os mandamentos de Deus, que ele usou a pedra para que os seus mandamentos fossem registrados, e hoje estamos tendo esse pleno conhecimento do Evangelho. E ele chega a citar sobre os livros do Novo e Velho Testamento. Ele fala também do culto que temos que... Ele diz que Deus se apresenta como único Deus e não há outros deuses além de mim. Ele diz que o culto é algo que Deus protege. Vamos ao vídeo. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, vamos meditar num texto da palavra de Deus que está no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Leremos alguns versículos, eu vou numerando e os irmãos irão acompanhando. O versículo 2 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram então a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que
não pequeis. Queridos irmãos, nós estamos iniciando um novo ano que, para quem tem esperança em Deus, é uma nova etapa, é uma nova fase, e existem fases que são determinantes. Espiritualmente, ideologicamente, no contexto político, nós sabemos de um sistema elaborado há tempos contra os princípios da igreja, como já avisava o evangelista Billy Graham. Todo esse sistema que se opõe aos princípios da igreja, a Bíblia chama de mundo. Qualquer referência à ordem bíblica que é dada ao povo de Deus para fugirmos da Babilônia. Sai dela, povo meu. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vós não sois deste mundo. Essas expressões não se referem ao cosmos, mas há um sistema mundano que se opõe a um sistema bíblico, porque a Bíblia ela é sistematizada em suas principais doutrinas: criação, queda, redenção, glorificação. Toda a Bíblia está fundamentada ou está construída sobre esses 4 fundamentos: criação, queda, redenção e glorificação. O Êxodo 20, há muitas lições. Eu quero dividi-la em 3, que para mim são as principais. E em cada palavra que nós entendemos como mandamento, no capítulo 20, revela Deus e revela o nosso coração. Lembra, não se esqueça, por favor, do segundo fundamento sobre a qual toda a Bíblia está construída: a queda. Todos nós somos caídos. Então, cada vez que recebemos, lemos, ouvimos um mandamento do Êxodo 20, Deus está dizendo: você é isso. Você é capaz de fazer isso. Você já nasceu com essa natureza em você. Mas se Ele está dizendo não faça, é porque Ele é diferente disso. Ele está acima disso. Ele transcende essa nossa capacidade humana de fazer essas malignidades escritas aqui. Esses textos perpassaram os anos. Alguém comentou que esses mandamentos formam um acontecimento único em toda a história da humanidade. E a função desses mandamentos serem escritos em pedras, conforme foi no capítulo 33 e 34, era para que essas palavras fossem sempre presentes. Em qualquer momento que as tábuas fossem lidas, o povo que não esteve diante do Sinai estava vendo e ouvindo Deus nas palavras, falando com eles naquele momento da leitura. Assim como cada vez que a Bíblia é aberta e você diz: Deus está falando, a palavra de Deus está sendo lida. Assim como tem um livro para o registro, e só o Gênesis tem quase 4.000 anos, o Novo Testamento 2.000 anos, e você diz: Deus está falando agora comigo. Assim era com os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Onde eles chegassem, as pessoas entenderiam: Deus está falando agora. Esse é o simbolismo por trás da escrita na pedra. A madeira murcha, o papel se rasga. Então, num tempo primitivo, para se ter algo registrado por muito tempo, a segurança era na rocha. Então, essas palavras escritas em pedras faziam com que o povo entendesse, mesmo após do momento em que foram faladas,
que Deus estava falando com eles no momento presente em que a pedra estava sendo lida. Qual é a primeira palavra de Deus aqui? Está no versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus se apresenta como o único Deus, e depois ele exige o culto só para ele. É ilógico cultuar a deuses que não são. E é para ser comum cultuar ao único Deus, porque só ele é Deus. Esse é o normal. Esse é o comum. Se só ele é Deus, o culto pertence a ele. Então, em primeiro lugar, os mandamentos apresentam Deus. Como é toda a Bíblia. A Bíblia é uma apresentação de um Deus perfeito. Então, os mandamentos não começam com proibições, começam com revelações. Versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus. O Deus que está falando, está se revelando como o Deus único que fala. Porque no Egito haviam vários deuses, mas agora, libertos do Egito, o Deus que fala se auto-apresenta. Versículo 1 diz: falou Deus. E no versículo 2: eu sou o teu Deus. Ele fala. Esse Deus é diferente, ele fala. Eu sou. Por que ele sempre usa essa expressão? Eu sou. Ele está dizendo: eu sou início e fim. Eu sou o alfa e o ômega da história humana. Eu não recebi a vida de ninguém e não a transferirei para ninguém. Eu não recebi a divindade de ninguém e não tem ninguém para quem eu passe a divindade. Eu sou. O eu sou é o Deus que sempre é. Aí ele continua se apresentando: eu sou o Senhor. Nós acostumamos em dizer, né? Eu amo o Senhor é bom, Ele é meu Senhor. E a gente gosta de cantar chamando-o de Senhor. Mas você já parou para pensar mais um pouquinho, que 10 segundos, sobre a palavra Senhor? Dono. Aquele que manda, aquele que controla. Então nunca diga que Jesus é o seu Salvador se você não o tem como seu Senhor. Ele não é o Salvador de quem ele não manda. Ele não é o Redentor de quem ele não controla. Se ele não é Senhor, você é seu próprio Deus. Logo você não foi liberto, porque ser liberto por Jesus é mudar de dono. Quem dizia para eles: eu sou o seu Senhor, era Faraó. Mas agora que são libertos, agora deixa a vida me levar. Não, eu sou o teu Senhor, quem manda agora sou eu. Então ele tira o fardo do mundo, do pecado e do diabo. Mas tem o fardo dele, é leve, é suave, mas é fardo. Ele continua Senhor. Então nunca se esqueça do que eu vou lhe dizer. Você é liberto das trevas, do mundo, do pecado, não de Deus. Ele é Senhor. É por isso que quando tu peca, ele te perturba. Confessa. Volta. É ele que manda. Tu vai entrar na caverna e diz: só sobrou eu. Eu estou aqui com você, Elias, na caverna. Você vai entrar no navio e quando estiver no bucho do peixe, tu vai entender que até no ventre do peixe ele está te ouvindo orar, porque ele manda em você. Ele se apossou de você. Eu sou o Senhor teu Deus. Tem mais de 2 milhões de pessoas no pé do Sinai. E quando Moisés vai entregar essas palavras, ele tem que dizer: o Senhor diz: eu sou teu Deus. Peraí, seria mais fácil dizer: eu sou o vosso Deus. Seria mais fácil dizermos: ele é o nosso Salvador. Mas esse Deus que se auto-revela, ele se identifica como o Deus que te dá uma experiência pessoal e individual.
Ele não diz simplesmente eu sou o Senhor vosso Deus, ele diz eu sou o teu Deus. Ou seja, cada um daqueles que ouviam essas palavras estavam sendo convocados a obedecerem esse Deus. O que eu quero que você entenda é: Jesus não está simplesmente dos céus vendo a igreja sede Vila Nova. Não, ele está vendo o culto de cada um de nós. Ele está sondando o coração de cada um de nós aqui hoje. Isso é uma experiência pessoal. Como Jó disse, meu Redentor vive. Como Daniel disse no capítulo 6 do livro que leva seu nome, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá as nossas necessidades. Eu sou o teu Deus. Porque Deus considera cada um deles valioso ao ponto de dizer: eu não sou Deus só de Moisés, Arão e Miriam e Josué. Eu sou Deus de cada um de vocês que eu libertei da terra do Egito. Primeiro, os mandamentos revelam um Deus. Quer conhecer Deus? Quero, pastor. Vá ler Bíblia. A palavra de Deus revela Deus. Ah, pastor, sou cego. Tem a Bíblia em áudio na voz do Cid Moreira. Aí você põe lá no YouTube e escuta a palavra. Eu estou falando isso aqui porque eu preguei uns 4 anos atrás, pastor, perto de Anápolis, não sei o nome da cidade. Aí claro, faltou preparo da minha parte para pensar por esse lado também. Eu pregando sobre a importância de ler as Escrituras e estudar as Escrituras. E sempre eu falava, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia, medita nas Escrituras, tal. Aí um senhor me chamou no final da pregação e disse: não gostei de sua pregação, não. Falei, o que foi que eu fiz? Me apresente alguma coisa para eu melhorar. Ele: você fica mandando a gente ler Bíblia e o cego? Falei, é verdade. E quem não sabe ler? Falei, é verdade, o senhor está certo. Então o pregador, irmão, tem que pregar pensando em tudo. Claro que ele nunca vai conseguir. Aí tu escuta eu, depois tu escuta outro e a gente vai se completando. Quer conhecer Deus? Escute as palavras dele. Escute as palavras dele. Medite nas palavras dele. Porque pelo que eu falo, você me conhece. Hoje eu falei uma coisa, aí a Luana fez assim: te conheço. Ou seja, pelas nossas palavras, nós vamos estabelecendo comunhão, conhecimento. Assim é com Deus. Quer conhecer Deus? Medite na palavra de Deus. Segundo lugar, os mandamentos revelam a proteção de Deus. Primeiro, Deus protege o culto. Quando ele se revela nos versículos 1 e 2, ele diz no versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Deuses são adorados, ele é o único Deus. Aí ele fala: não terás outros deuses diante de mim. O que ele está dizendo é: eu estou protegendo o verdadeiro culto. Logo, quando ele protege o culto que pode ser dado aos falsos deuses, ele está nos protegendo de sermos falsos adoradores. Deus guarda, irmão, Deus tem zelo pelo culto. É por isso que nós, quando vamos pregar, trememos. Você viu a dificuldade que estava o pastor Josué em tentar fazer alguma mudança em horários de culto? Eu percebi, não é fácil. Não é fácil dirigir um culto, conduzir o culto, a equipe de louvor. Por mais prática que tenha com a música, a adoração está acima da música. Sim ou não? E ali eles sabem que precisam conduzir a igreja na adoração. Por quê? Porque culto é algo que Deus protege. Deus tem zelo de culto, Deus tem ciúme. É por isso que o Espírito nos capacita a ter uma vida cultica, para que o culto aqui seja resultado do que somos onde estivermos. Por isso que Jesus disse em João 4 que o culto deve ser feito em espírito, vindo do interior pela ação do Espírito, e em verdade pelo poder da palavra. Então Deus protege o culto dizendo: além de mim, ou em acréscimo a mim, ao meu lado, ninguém no culto deve chamar mais atenção do que o nome de Deus, do que a pessoa de Deus. Nada no culto deve brilhar mais do que o nome dele, a glória dele, o poder dele.
não terás outros deuses diante de mim. Deus protege o seu nome, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que Deus está dizendo isso? Porque o maior desejo de Deus é honrar o nosso nome. De que modo? Escrevendo-o, mantendo-o no livro da vida. Mas em contrapartida, nós não temos esse mesmo desejo de honrar o nome de Deus, porque somos caídos, segundo o fundamento sobre o qual a Bíblia está construída. Queremos o nosso nome, queremos a nossa história, e às vezes para isso desprezamos o nome de Deus. Temos medo de ofender aqueles que todos os dias ofendem Deus, e aí deixamos o nome de Deus ser escarnecido. Quando em 2 Samuel 12, Davi estava em pecado, desviado, sem confessar seu pecado, quando Natã veio a ele e lhe exortou, Natã disse: por sua causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Aí Davi cai de joelhos e sente o peso dessa palavra. Quando em Josué 7 Acã peca, Josué vai orar e diz: Deus, por causa do pecado deste homem, o seu nome está sendo envergonhado dentre os povos. Ainda bem que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, que quando a gente for orar, a oração deveria começar: santificado seja o teu nome. O que é tomar o nome de Deus em vão? É permitir que o nome de Deus seja arrasado como um campo de ruínas. Essa é a imagem hebraica para o em vão. Segundo, usar o nome de Deus para encobrir o mal, para encobrir o engano, para encobrir a falsidade. Foi feio, foi errado. Em nome de Jesus, não fui eu. E foi. Usa o nome de Deus em associação com feitiçaria, que é religiões ocultas, ou até o uso de drogas ilícitas. A produção de Lutero desse texto é traduzida em latim assim: não conduza o nome de Deus de modo inútil. É um nome santo. E como é que eu faço isso, pastor? Lembre-se que cada vez que você for falar sobre o nome do Senhor, lembre-se do dono do nome. O meio de usarmos o nome de Deus em vão é que qualquer coisa vira profecia. Por quê? É só colocar o nome de Jesus. Colocou o nome de Jesus, virou profecia. É invencionice da cabeça, é empolgação nossa, é até mentira do profeta do Pix. Mas porque usou o nome de Jesus, aí a gente dá credibilidade. E Jesus ensinou: quando fores orar, orareis em meu nome. Em meu nome. O que é falar em nome do pastor Josué? Primeiro, é aquilo que ele mandou. Segundo, é aquilo que ele deseja. E a interpretação óbvia é aquilo que ele falaria. Se o que eu estou orando diante do Pai e uso o nome de Jesus para isso, sem conhecer o que Jesus oraria, o que Jesus pediria, sem conhecer as pregações de Jesus, eu vou estar usando o nome do Senhor Jesus em vão. É como se você estivesse pedindo algo lá na tesouraria, sem que o pastor Josué permitisse. Eu estou aqui em nome do pastor Josué para pedir um checão de tanto. O obreiro iria dizer: não conheço tu e eu não tenho autorização para fazer isso, porque o pastor Josué jamais pediria tal coisa. É por isso que há tantas orações que você diz: Deus não responde.
E eu uso tanto o nome de Jesus. Aí Jesus olha e diz: em vão. Eu não mandei tu pedir isso? Eu não pediria isso? Meu Pai não será glorificado com o que você está pedindo? Se você não conhece o Evangelho, se você não conhece as pregações de Jesus, nós sempre usaremos o nome de Jesus em vão. Os mandamentos revelam Deus protegendo a devoção familiar. Versículo 8. Lembra do dia de sábado? A palavra sábado é feriado, descanso. Lembra da pausa? É um tempo de encontro familiar. Olha como o texto continua: nem tu, nem teu filho, nem tua filha trabalhará. Deus estava chamando o povo, após trabalharem 6 dias, um único dia, lembrem de mim. Vocês passaram 400 anos no Egito, trabalhando toda hora. Agora eu libertei vocês. Vocês continuarão trabalhando, porque eu não tenho compromisso com o preguiçoso. Mas eu quero um tempo em família para culto ao meu nome. Libertei vocês, mas eu quero um espaço na vossa agenda para se lembrar de mim. Porque para algumas pessoas, seu trabalho se torna seu Deus. E eu, pessoalmente, Eliseu Rodrigues, duvido que Deus tenha aberto esta porta que te impede de orar, de ler as Escrituras e de congregar. Deus nunca abriria uma porta para te fazer escapar dele. E às vezes, o método de Deus te trazer de volta será fechando a porta. Vai doer, mas ele não vai perder você, porque ele prefere ferir você do que perder você. Lembrem de mim, se reúnam em família. O sábado é exemplo de misericórdia. Seu servo, sua serva, seus animais não trabalharão. Permitem que eles descansem. O sábado é o aperitivo da eternidade. Por quê? Porque quando você lê Gênesis 1, foi tarde e manhã, primeiro dia. Foi tarde e manhã, segundo dia. Foi tarde e manhã, terceiro dia. Foi tarde e manhã, quarto dia. Foi tarde e manhã, quinto dia. Foi tarde e manhã, sexto dia. Mas o sábado não tem foi tarde e manhã. Porque o sábado em Cristo é eterno. O descanso em Cristo é eterno. A paz em Cristo é interna. A minha paz eu vos dou, e o mundo não pode dá-la como eu a dou. Hebreus capítulo 2, capítulos 2, 3 e 4 dizem que quem recebeu Jesus entrou no descanso divino. Há uma segurança na sua alma. Essa segurança é a paz. Que segurança é essa, pastor? Sou filho de Deus, sou salvo em Cristo Jesus. Se a trombeta tocar, eu subo, e se eu morrer, eu também subo. O sábado é um aperitivo da eternidade. Os mandamentos protegem. É Deus protegendo. Versículo 12, Deus protegendo pais e filhos. Honra teu pai e a tua mãe. Só que às vezes esse versículo é lembrado para os pequenos. Filho, honra papai, honra mamãe. Mas seu pai está vivo, sua mãe está viva, e você nunca deixa de ser filho, apesar dos acréscimos normais da vida. Honra teu pai. Tem um processo da vida quando você se casa. Aí o texto não é obedece. Por isso que Efésios 6 manda obedecer e honrar. Debaixo da tutela do pai obedece. Se tornou de maior, é honra. E o texto aqui é honra, porque é para todos, tanto pequenos quanto grandes, quanto menores, tanto menores quanto maiores. E quando você lê o Gênesis, você percebe aqueles que desonraram seus pais, os irmãos de José, Esaú. O texto é histórico.
Não façam como eles. E tem a promessa de ter vida prolongada, que aqui é um sentido figurado. Vida prolongada é dias melhores, dias abençoados. Dia prolongado, se você já foi em algum país da Europa, tipo Suíça ou Austrália, que em alguns momentos o sol brilha mais sobre o país, um dia prolongado é dias com mais luz. Honra teus pais, e eu te darei dias mais iluminados. É um mandamento que se aplica até além da sepultura, porque é honra, é valorização do nome. Honrar é dar peso. Nossa geração precisa entender que Deus nos estabeleceu debaixo de autoridades. Há uma anarquia sendo estabelecida. Eu não sei se você percebe que a maioria de jovens e adolescentes que fazem sucesso em TikTok e YouTube, que são até chamados de influencers, são jovens e adolescentes que brincam até de modo desrespeitoso com os seus pais. Isso dá like, isso dá dinheiro, é rir da história, é desrespeitar quem já viveu o meu futuro. Deus está protegendo tanto o pai quanto os pais, quanto os filhos, porque os filhos que honram seus pais também estão protegidos. Eu te abençoarei, eu te darei dias com mais luz. Deus protege a vida. Versículo 13: não matarás, não estragarás a vida na comunidade em que te coloquei. Aqui Deus está se referindo à morte ilegal. Que já vi gente usar isso aqui na internet, os pregadores da net, os net crentes, para a polícia. Não quer morrer, é só não ir para cima da polícia. Se for, levar bala. Não matarás. Não assassinarás. Deus está contra a morte ilegal, que se a polícia praticar, também está quebrando esse mandamento. O que Deus está fazendo é proteger a vida. E outra, eu preciso tocar nesse assunto aqui. Nós cremos que a partir do momento da concepção, o ser humano já é criação de Deus no ventre materno. É obra do Criador, é objeto do seu amor. O Salmo 139 diz que Deus já enxerga, Deus já vê. Nenhum homem é livre para impossibilitar deliberadamente a concretização da vida ao abortar. A Bíblia não dá legitimação alguma ao ataque à vida, nem a própria, nem daquele que está por nascer. Quando a mãe, a vida da mãe está sendo ameaçada, aí os irmãos sabem que o médico tem aquilo que os homens da medicina chamam de culpa ou não culpa. Aí nesse caso o aborto entra no campo da exceção. Mas sabemos que nunca, jamais, exceção pode se tornar regra. Deus é Deus de vida. Deus protege a vida. E abortistas que lutam por essa causa são assassinos diante de Deus. Pastor, e nós que estamos na graça, em sua interpretação do não matarás, o Novo Testamento, principalmente Jesus e João, dizem que odiar é matar. Odiar é assassinar, é homicídio. Então, para Cristo, o amor, na graça, no caminho da vingança, no desejo da derrota, na projeção da queda e da miserabilidade do outro, eu já sou assassino. Mateus 5:21, 1 João capítulo 4, versículo 20. Deus protege a vida. Mas Ele protege dando essa palavra para que a igreja pregue, para que a igreja anuncie.
Os mandamentos, irmãos, é Deus protegendo o casamento no versículo 14. Não adulterarás. O que é o adultério? Qualquer relação íntima com terceiros. O casamento é um presente divino dado ao ser humano e é um presente exclusivamente total entre homem e mulher. Para nós que lemos as Escrituras, o que passar disso não é casal, é dupla. Gratidão a todos por assistir esse vídeo até aqui. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber vídeos novos.